Revelação de quem Ele é. E hoje eu quero falar com você sobre eu sou a ressurreição e a vida. É lindo porque no livro de João, capítulo 11, e nós vamos ler muito a Bíblia hoje. João capítulo 11, do verso 1 em diante, eu quero ler toda essa história com você. Começa dizendo: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem ama está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Eu quero ir discorrendo nesse texto junto com você e trazendo algumas verdades sobre essa revelação que eu tenho certeza todos nós já ouvimos um dia. É interessante porque Marta e Maria, elas pedem para que alguém vá até Jesus informar que o seu irmão Lázaro estava doente. Alguém vai até Jesus e ao chegar até Jesus, ele diz: ei, o Lázaro está doente. Mas a resposta de Jesus para esse homem e para suas irmãs, as irmãs de Lázaro, é: essa morte, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu acredito que no momento em que Marta e Maria recebem essa palavra vinda diretamente de Jesus, eu acredito que renasce uma esperança no coração delas. Até então elas estavam desesperadas, preocupadas, ao ponto de pedir para que alguém fosse ao encontro de Jesus, avisar: ei, o seu amigo está doente. Mas quando Jesus libera essa palavra dizendo: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, eu imagino então o coração delas criando fé e esperança, elas olhando e dizendo: pronto, era isso que nós precisávamos, nós só precisávamos de uma palavra, nós só precisávamos que o mestre nos dissesse isso. Agora o que é mais interessante é que, após Jesus ter dito: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, logo em seguida, Lázaro morre. Logo em seguida, assim que recebem essa palavra, Lázaro chega a falecer. E eu fico imaginando o que eu e você faríamos no lugar de Marta e Maria. Se fôssemos nós recebendo uma notícia como essa, a palavra de Deus vindo e dizendo: ele não vai morrer, e tempos depois ele morrendo, o que nós pensaríamos? Talvez diríamos: meu Deus, ele não prometeu, como ele não cumpriu? Talvez nós colocaríamos em xeque a nossa fé dizendo: mas por que ele não cumpriu se ele prometeu? O que Marta e Maria não tinham entendido é que o Senhor Jesus, Ele olha e Ele responde: essa doença, essa morte será para a glória de Deus. Eu amo isso porque a Aline, minha esposa, ela sempre fala isso. Nós precisamos entender o para quê de Deus e não o porquê. Ficamos tão preocupados em tentar entender o porquê que estamos vivendo uma realidade, o porquê a morte de alguém, o porquê da doença, o porquê de um trauma, o porquê disso, daquilo, quando na verdade o Senhor está olhando para mim e para você e dizendo: ei, não se preocupe por quê, se você sabe para quê. Ele olha e diz: vocês não precisam entender por que ele está doente, vocês só precisam entender que será para a glória de Deus. Agora, quando Marta e Maria enviam o moço para chamar Jesus, elas falam: ei, quando você chegar até Jesus, lembre Jesus que quem está doente é o amigo que ele ama. Elas olham e dizem: quando você chegar para anunciar que ele está doente, lembre-o que quem está doente é um amigo que ele ama. E o que eu e você precisamos entender é que o fato de sermos amados por Deus não significa que nós não vamos passar por problemas. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? O fato de eu ter a convicção e a certeza, porque é Marta e Maria que diz: lembre-o que ele é amado. O fato de eu ter a certeza que o Senhor me ama não significa que eu não vou passar por algum tipo de
problemas. Elas olham e dizem: lembre-o. E vamos ser sinceros, se ele era amado, por que Jesus não foi às pressas? Eu me lembro há 8 anos atrás aproximadamente, quando minha mãe me liga às 5 horas da manhã, eu e minha esposa em casa dormindo, e minha mãe liga gritando, dizendo: o pai está morrendo. Meu pai estava convulsionando numa cama, com câncer na cabeça, descobrimos depois. Mas eu sei que na hora que minha mãe liga dizendo: o pai está morrendo, meu irmão, não deu tempo nem de eu colocar o pijama. Eu fui do jeito que eu estava, peguei a Aline, entramos no carro e aceleramos, chegamos lá e acudimos meu pai. Porque a verdade é, se eu sei que ele ama, então por que ele não veio às pressas? Se eu sei que ele é amado, então por que ele não veio correndo me socorrer? Então por que ele não veio na hora que eu liguei? Então por que ele não respondeu na hora que eu pedi? Então por que ele não me respondeu num culto roupe que eu tive que fazer 7 vezes, e mais 7, e mais 7? Por que ele não me responde na minha hora? Aparentemente Jesus estava atrasado. Mas não, Jesus ele não se atrasa. Eu vou repetir para você: Jesus não se atrasa. Havia um propósito nisso. Havia um propósito em tudo isso. E eu quero que você entenda isso, igreja, porque a cura da doença é algo ordinário. A cura de uma doença é algo comum. A cura da doença é algo que a medicina pode fazer. A cura da doença é algo que medicamentos podem fazer. A cura de uma doença era algo comum, algo ordinário, mas a ressurreição da morte não. A ressurreição da morte seria algo extraordinário. E o nosso Deus é um Deus do extraordinário. Tem alguém que crê nesse Deus? Tem alguém que celebra esse Deus? Tem alguém que pode glorificar o nome desse Deus? Se ele tivesse respondido na hora, ele teria feito uma cura. E glória a Deus pela cura. Mas porque ele não foi na hora, ele fez algo extraordinário. O que é comum eu e você podemos fazer. O que é comum eu e você podemos nos medicar. Mas o que é extraordinário, só Jesus pode fazer. Jesus, ele literalmente espera chegar o momento onde só ele poderia fazer o milagre. Jesus espera chegar o momento onde só ele poderia fazer o milagre. Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que Deus espera piorar para ressuscitar. Não. Eu vou repetir para você. Tem coisa que Deus está esperando piorar. Tem coisa que Deus está esperando, meu Deus do céu, pastor, mas eu não aguento mais, já está ruim demais. Tem coisa que Deus está esperando piorar, para depois Ele mesmo ressuscitar. Porque Ele diz, aquilo que é ordinário, aquilo que é comum, você pode fazer. Aquilo que você pode fazer, a terapia pode fazer, a psicologia pode fazer, o coach pode fazer, uma palestra motivacional pode fazer, mas existem coisas que só eu posso fazer. Existem coisas que só eu posso realizar na sua vida. Ei, igreja do Senhor, tudo é para a glória de Deus. Mas a história continua. O verso 11 diz, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, preste atenção nisso, para o bem de vocês eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. É tão lindo porque quando nós vemos esse texto, nós nos referimos àquele momento em que diz, Jesus chorou. Mas quando nós lemos alguns versos antes, nós percebemos que Jesus, ele não chorou pela morte, ele se alegrou pela morte. Mas que Deus é esse, que fica contente por não ter estado lá? Ele não chorou pela morte, ele se alegrou pela morte, porque ele sabia, Deus vai tirar alguma glória disso. E sabe por que você não precisa ficar desesperado?
Sabe por que você não precisa ficar perturbado? Sabe por que você não precisa ficar chorando? Porque ao final de tudo você precisa reconhecer: será para a glória de Deus. Deus vai tirar um proveito disso. Deus vai fazer algo para glorificar o nome dEle. Isso será para a glória de Deus. O verso continua, verso 16. Então Tomé, o Tomézão, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele? Tomé só aparece em momentos inapropriados. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Verso 24. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. Chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa, foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ela já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra maravilhosa. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. É incrível porque esse é considerado por muitos como o maior milagre da Bíblia. O maior. E apesar de Jesus ter ressuscitado a filha de um centurião de Jairo, apesar de Jesus também ter ressuscitado o filho de uma viúva, esse é considerado o maior milagre. Porque para o judeu, eles acreditavam que até 3 dias de morte, o espírito poderia em algum determinado momento ainda voltar ao corpo e trazer vida. É por isso que Jesus faz questão de aparecer no quarto. Enquanto a religião dizia: não, até 3 dias ainda pode viver, Jesus olha e diz: então eu vou aparecer no quarto, só para mostrar que eu sou Deus do impossível. Agora sabe qual é o problema? O problema é que nós servimos a um Deus de coisas impossíveis, de causas impossíveis. Agora, se os milagres não estão acontecendo nos nossos dias, é porque eu e você, nós estamos desenvolvendo uma fé que está dando cada vez menos espaço para a manifestação do sobrenatural. Eu não vou repetir para você porque eu não vou saber. Eu tive que ler. Cada vez
Nós estamos tendo uma fé alimentada em algo que não crê mais em sobrenatural. Eu creio que Ele pode me dar uma casa, mas eu não creio que Ele pode me dar vida eterna. Eu creio que Ele pode me curar de uma dor de cabeça, mas eu não creio que Ele pode ressuscitar um morto. Mas o Deus que eu e você servimos é o Deus do sobrenatural, é o Deus das causas impossíveis. Jesus então vai até eles. Já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. E quando Jesus vai se aproximando, ainda na entrada da aldeia, aparece Marta. Alguém conhece uma Marta aí? Não no nome, né? Mas Marta se aproxima e não deixa nem Jesus entrar na cidade. Jesus estava ainda chegando na aldeia e Marta não espera nem que Jesus entre. E na porta da aldeia, Marta dá um grito dizendo: se o Senhor tivesse aqui, Ele não teria morrido. Eu imagino que Marta estava tomada de uma ira. E ela olha para Jesus e diz: por que o Senhor não veio antes? Se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Marta estava literalmente frustrada quando ela olhava e via a sua realidade no presente. Preste atenção aqui em mim. O que os olhos de Marta viam no presente era: meu irmão morreu. Então agora ela joga Jesus para o passado e diz: se você tivesse aqui, Ele não teria morrido. Porque estava frustrada com aquilo que estava acontecendo, ela então joga Jesus ao passado. Jesus olha para ela e diz: Marta, seu irmão vai ressuscitar, Marta. Marta então, ela olha e diz: eu sei, Ele vai ressuscitar no último dia. Você percebe que primeiro Marta começa jogando Jesus para o passado. Agora Marta cria uma esperança para o futuro. Ela olha e diz: não, eu sei, no último dia Ele vai ressuscitar. Ei, mas Jesus é especialista em nos trazer para o presente. Ele olha para Marta, preste atenção aqui em mim. Ele olha para Marta e diz: Marta, você está querendo me jogar para o passado, você está querendo jogar a tua esperança para o futuro, mas deixa eu te falar uma coisa, Marta, você ainda não entendeu nada. Eu sou a ressurreição. A ressurreição não está no futuro, a ressurreição está aqui na sua frente. A ressurreição não está no passado, a ressurreição não é aquilo que virá. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus traz literalmente o passado e o futuro para o presente, dizendo: eu sou, eu não era, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Meu Deus! É isso que o escritor de Hebreus 13 diz: Jesus Cristo é. Ele não será, Ele não foi, Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Agora o que é mais lindo é que Jesus, Ele não olha e diz: eu tenho o poder de ressuscitar seu irmão lá, Marta. Jesus não olha dizendo: eu tenho o poder de ressuscitar, fique em paz, vai dar tudo certo. Não, Ele não diz: eu tenho o poder de ressuscitar. Ele diz: eu sou a própria ressurreição. Ai, meu Deus do céu. Eu vinha no caminho, minha esposa dirigindo, eu lendo essa mensagem para ela, eu comecei a chorar dentro do carro. Aí meu filho e minha filha dizem: papai, o que aconteceu? Eu falei: filho, eu estou muito empolgado com essa mensagem. Porque eu não estou falando sobre um homem simples e qualquer. Pelo amor de Deus, igreja do Senhor, eu estou falando sobre aquele que era, que é e que será para todos sempre. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único e verdadeiro Deus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é o pão, aquele que é a luz, aquele que é a videira verdadeira, aquele que é a ressurreição e a vida. Ele olha e diz: eu não tenho o poder de ressuscitar, eu sou a própria ressurreição. Num outro momento ele diz: aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte literalmente morreu na morte de Cristo na cruz.
Jesus chega até Marta e Maria e pergunta: ei, onde que vocês enterraram Lázaro? Cadê ele? Jesus provavelmente sabia onde se enterravam os mortos. Sim ou não? Sim. Mas Jesus olha para Marta e Maria e diz: me leva até lá. Me leva até lá onde você enterrou os seus sonhos. Me leva até lá onde você enterrou os seus talentos. Me leva até lá onde você enterrou os seus dons. Me leva. Me leva até lá onde você enterrou aquilo que você considera que já morreu. Jesus sabia onde estava enterrado, mas ele olha para elas e diz: me leva até esse lugar que você considera que já está morto. Quando ele chega, ele diz: tirem a pedra. Preste atenção nisso. Jesus não rola a pedra, Jesus ressuscita mortos. Eu vou repetir para você. Jesus olha e diz: o seu papel é tirar a pedra, deixa que o milagre eu faço. O seu papel é rolar pedra, deixa que o sobrenatural eu faço. O ordinário você pode fazer, o extraordinário deixa que eu faço. O que é comum você pode fazer, o sobrenatural deixa que eu faço. Eu não tenho poder para ressuscitar, eu sou a própria ressurreição e vida. Meu Deus! Meu Deus! Mas Marta se levanta aí. Mais uma vez, Marta, ela lhe diz: Jesus, já fazem 4 dias que ele está morto, já está até cheirando mal. E como se Jesus olhasse para a cara dela e dissesse: eu não te perguntei nada. Eu não te perguntei nada, fica quieta. Se fosse eu teria falado isso. Mas Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, você só precisa crer. E se você crer, verá a glória de Deus. Ei, você não precisa querer ensinar Deus a ser Deus. Ele é. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: Ele é. Olha para outra pessoa do outro lado e fala para ela: Ele é. Simplesmente Ele é. E essa é a nossa esperança. O mesmo Deus que tem poder para ressuscitar mortos no físico, também tem poder de ressuscitar o nosso espírito em Cristo. O mesmo Deus que tem poder, que é poderoso para ressuscitar um morto, um corpo humano, Ele também tem poder, Ele é poderoso para ressuscitar o nosso espírito. É isso que Paulo declara. Atos 23 ele diz: então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Paulo olha e diz: eu estou preso porque eu estou pregando sobre a esperança na ressurreição dos mortos. Preste atenção em mim, por favor. Porque a diferença do evangelho pregado pelos discípulos e o evangelho pregado nos nossos dias é que eles anunciavam o Cristo e a ressurreição dos mortos. Já a nossa geração, preste atenção, pastores, líderes, a nossa geração, as mensagens são muito mais sobre o que você pode ter do que em quem você pode se tornar quando você morrer para você mesmo e ressuscitar com Cristo. Eu sei, eu sabia que não ia ter nenhum aleluia, eu sabia. Eu sei que essa mensagem ela não agrada a todos. Esse tipo de série não é uma série que chama atenção nas redes sociais. Se fosse 7 passos para uma vida feliz, se fosse 7 caminhos para a prosperidade, as redes sociais estariam explodindo. Muitos estariam aqui louvando, glorificando, exaltando o Senhor. Mas esse não é um tipo de mensagem que muitos querem ouvir. Mas essa é a mensagem que essa igreja vai pregar. A mensagem do Evangelho de Cristo.
a mensagem do Evangelho da salvação, a mensagem que nos faz crer. Há uma esperança, a esperança que nós iremos ressuscitar com Cristo, nós iremos ressuscitar com Ele em glória. Nós continuaremos pregando a mensagem dos apóstolos, e a mensagem dos apóstolos era: assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Atos 4 diz: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Verso 2: eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus o quê? O quê? Eles não estavam ensinando como ganhar mais dinheiro, eles não estavam ensinando como ser feliz nessa terra, eles não estavam ensinando: pastor, mas você tem algum problema com isso? Não, eu não tenho problema nenhum. Você pode prosperar, você deve enriquecer, você deve viver o melhor dessa terra. Mas o Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo é anunciar a morte e a ressurreição até que Ele venha. Esse é o Evangelho da salvação, esse é o Evangelho de Cristo, esse é o Evangelho que eu vou anunciar até o último dia da minha vida. A banda pode subir. Jesus chega até o túmulo e Ele dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. No grego, no original, não é vem para fora, é sai para fora. Mas na nossa língua portuguesa isso chama-se pleonasmo. É algo redundante, fica feio de dizer sai para fora. Se você já está saindo, é lógico que é para fora. Mas no grego, todas as vezes que eles usavam esse pleonasmo, essa redundância, eles estavam querendo afirmar, intensificar a palavra. Era Jesus olhando para Lázaro e dizendo: não tem jeito, Lázaro, você não tem escolha, Lázaro. Não é vir se você quiser, não é sair se você quiser. Lázaro, sai para fora. Lázaro, ressuscita. Lázaro, sai desse túmulo. Lázaro, sai desse ambiente de morte. Lázaro, sai desse lugar de morte. Agora, sabe o que é mais lindo? É que muitos acreditam que se Jesus não tivesse endereçado a palavra, se Jesus não tivesse trazido o endereço, um nome, Lázaro vem para fora, muitos acreditam que todos os mortos sairiam das suas tumbas. Imagina um Walking Dead, todo mundo saindo. Mas Jesus, Ele endereça o milagre. Ele diz: Lázaro, é você, sai para fora, vem para fora. A palavra nos mostra que Jesus ressuscitou um amigo, para fazer com que todos os servos se transformem em amigos de Deus. Ele diz: já não te chamo mais servo, mas amigo. E a verdade é que a morte, ela é só como uma vírgula na nossa vida. Os que estão em Cristo ressuscitarão com Ele. E o que é mais lindo, quando você continua esse texto, o verso seguinte, você vai ver que através da ressurreição de Lázaro, todos os que estavam reunidos, judeus e tantos outros, reconheceram e entregaram a vida a Jesus. Porque a ressurreição de um amigo fez com que todos os servos se tornassem amigos de Deus. Vai ficando de pé no seu lugar em nome de Jesus. E eu quero ler com você esse texto. 1 Coríntios capítulo 15. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo.
Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe sua vida em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado aqui o nosso culto nesse dia, e eu tenho certeza que essa palavra falou ao seu coração, assim como falou ao nosso coração também. É isso aí, já aproveita, ative as notificações, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe por toda a rede social. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. É isso aí, você também pode contribuir com a gente. A gente tem aqui todas as formas para você poder entregar a sua oferta, devolver o seu dízimo e ser também um canal de bênção para aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Deus abençoe você.